Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 27 de julho. O assassinato de mulheres por companheiros aumentou 20% este ano no Rio de Janeiro. A Corregedoria de Polícia de Minas Gerais investiga a morte de um motorista de reboque baleado numa briga de trânsito. Um delegado de polícia foi o autor do tiro. Um caminhão bate numa van que transportava pacientes em tratamento no Acre. 5 pessoas morreram. E ainda, o Banco Central lança moedas para comemorar os 200 anos da independência do Brasil. Agora no Brasil TV. Você viu aqui no Brasil TV o caso do ex-companheiro de uma mulher de 24 anos que a matou com vários tiros. Pois é, foi ontem e depois desse crime brutal, a polícia do Rio registrou mais 2 assassinatos de mulheres no estado. No primeiro semestre deste ano, o número de feminicídios no Rio cresceu quase 20% em relação ao ano passado. 3 mulheres jovens. 3 histórias parecidas, marcadas pela covardia e pela tragédia. Letícia Dias, 27 anos, tinha ido buscar os filhos na casa do ex-marido em Niterói. Segundo testemunhas, foi agredida por ele na frente das crianças. Flávio Fonseca esfaqueou Letícia no pescoço. Flávio está foragido. Ela tinha medida protetiva, ele batia nela. Ele se separava e voltava, ele ia atrás, ameaçava ela. E ela falava, você não pode chegar perto de mim, ele não tem medo de polícia, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Ficava falando. E ele demonstrou, ele sempre falava que ia matar. E ele falou e fez. Isabelle Cristine, 18 anos, encontrada morta com sinais de violência sexual em Maricá. Ontem, funcionários da prefeitura acharam o corpo sem roupas, jogado no barranco. Sara Pereira, 24 anos, deixou 2 filhos pequenos. O assassino é o ex-companheiro, Kevin da Silva, que tem 47 anotações criminais, responde a 18 processos e estava foragido. Ele confessou que matou Sara. Entre janeiro e junho desse ano, 57 feminicídios foram registrados no estado do Rio, quase 20% a mais que no mesmo período do ano passado. O homem te tratou mal, o homem te xingou, primeiro saia desse ciclo de violência e depois faça um registro de ocorrência para que isso não volte a acontecer. A gente precisa educar as mulheres e educar também os homens, principalmente, porque eles que são os agressores, mas eu acho que a educação também vem da responsabilização, entendeu? Se esses homens forem punidos da forma que eles devem ser, da forma como a lei garante que eles sejam punidos, eu acho que essa violência diminui. E quando o agressor é quem deveria proteger? Parece absurdo. E é. O Ministério Público do Rio denunciou um policial civil acusado de agredir a ex-companheira. Ele trabalhava na Delegacia de Atendimento à Mulher, justamente o lugar onde são registrados os casos de violência doméstica. As gravações feitas pela vítima são assustadoras. A mulher é advogada e conheceu Marcos André de Oliveira na delegacia, onde ele era chefe de investigações. Ela denunciou as agressões à Corregedoria da Polícia Civil. Teve um dia que eu falei para ele, não volta para casa, tranquei a porta, né, passei na porta, e ele ficou 40 minutos tentando arrombar a porta, não conseguiu. Isso foi fevereiro, início de fevereiro. Ele entrou dentro de casa igual um bicho, ele cuspia em mim, dizia que era nojento. Ontem a polícia prendeu em Paulínia, no interior de São Paulo, Kelber Henrique Pereira. Ele estava foragido e é suspeito de ter matado a mulher, Jéssica Maiara Baloc, e o filho deles, um bebê de 3 meses. O crime foi em Blumenau, Santa Catarina. Segundo a polícia, ele confessou os assassinatos. Ele só se recorda que ele fez ingestão de drogas e bebida alcoólica. Não se recorda qual objeto ele utilizou para cometer esse crime.
A Corregedoria de Polícia Civil do Rio instaurou uma sindicância para apurar as denúncias contra Marcos André de Oliveira. Disse ainda que ele foi transferido para outra delegacia e atua agora em serviços internos até que o processo seja concluído. A defesa do policial afirmou que ele não foi intimado e que precisa confirmar as informações para se pronunciar. Na capital paulista, policiais continuam atrás do mexicano suspeito de matar a facadas a cabeleireira Sandra Maria de Souza Silva. Daniel Ospina Garcia era o namorado dela. Novas imagens mostram que ele estava com ela desde o começo da tarde de sexta, dia em que, segundo a polícia, Sandra foi morta. As câmeras de segurança do prédio onde Sandra morava registraram a cabeleireira no 9º andar, às 2h56 da tarde. Ela parece tranquila. Responde a uma mensagem no celular, vê fotos e entra no elevador. 1 minuto depois, Daniel sai do apartamento e vai para o hall. Aperta várias vezes o botão do elevador e entra apressado. Às 2h59, Sandra e Daniel saem do elevador juntos. Ele segura a cabeleireira pelo braço. Daniel tenta beijá-la e Sandra vira o rosto. Os dois entram no apartamento. Essa cena chamou a atenção dos policiais. Nós estamos investigando a motivação, mas há indícios sim de que tenha sido em razão do rompimento do relacionamento. Ela não queria o relacionamento mais com ele. Que ela teria rompido o relacionamento e ele teria então praticado o crime. A premeditação está sendo ainda investigada. A frieza ficou muito clara através das imagens que nós já obtivemos, pois ele abandona um bebê à própria sorte e sim, ele aparece nervoso, ele passa horas no apartamento após o momento que a gente acredita que ele já havia ceifado a vida da vítima. Daniel Ospina Garcia sai do prédio às 9h47 da noite. Sandra só foi encontrada morta 2 dias depois. A filhinha dela, de 8 meses, foi deixada no berço e, felizmente, sobreviveu. A polícia investiga se Daniel roubou objetos da casa. O celular de Sandra ainda não foi encontrado. A Justiça decretou a prisão preventiva de Daniel Ospina Garcia. Ele já foi preso 4 vezes por furto e tráfico de drogas e também é investigado pela Polícia Federal. Em Apucarana, no norte do Paraná, a polícia prendeu um homem que tentou arrastar uma mulher para um terreno em obras. Imagens de câmeras de segurança registraram o crime. A agressão violenta foi registrada por câmeras de segurança e a vítima estava caminhando quando foi surpreendida por um homem. As imagens mostram que a mulher caminhava pela rua quando foi surpreendida por trás. O homem a agarra pela cintura e parece tentar levá-la em direção ao muro. Ela reage com uma cotovelada e é derrubada. O agressor desiste e a mulher sai correndo direto para a delegacia da mulher. Nós borramos o rosto da vítima para preservar sua identidade. Com a ajuda das imagens, a Polícia Civil de Apucarana conseguiu chegar a este homem que tem 36 anos e estava trabalhando na mesma região, em uma obra. Essa mulher, ela reconheceu o homem como sendo o seu agressor que tinha praticado o delito logo pela manhã e por esse motivo ele foi autuado em flagrante pela prática do delito de importunação sexual. É muito importante que essas mulheres não se sintam culpadas por fatos que venham a acontecer e denunciem para que esse tipo de situação não volte a acontecer e que sirva de exemplo para outras pessoas. O homem vai passar por audiência de custódia e deve responder pelo crime de importunação sexual, que tem uma pena que pode chegar a 3 anos de prisão. De acordo com a Polícia Civil, ele já respondeu e foi preso por outros crimes, entre eles estupro de vulnerável. Mônica Dal para o Brasil TV. A Corregedoria da Polícia Civil de Minas Gerais investiga uma briga de trânsito envolvendo um delegado em Belo Horizonte. Durante essa confusão, ele atirou e matou o motorista de um caminhão-reboque. A marca do tiro ficou no para-brisa do veículo. O caminhão-reboque e o carro, que segundo os policiais é uma viatura descaracterizada da Polícia Civil, ficaram na pista. De acordo com fontes que preferem não ser identificadas, tudo começou com um desentendimento de trânsito, alguns metros antes. O delegado Rafael Horácio e o investigador estavam no carro vinho. Anderson Cândido Melo era o motorista do caminhão. Testemunhas viram quando os veículos bateram. Fora do carro, o delegado atirou contra Anderson. O disparo acertou o pescoço do motorista.
O trabalho da perícia foi acompanhado por vários delegados e investigadores. As informações coletadas aqui serão repassadas para a Corregedoria da Polícia Civil. Anderson Cândido Melo foi socorrido por policiais civis e levado para o Hospital João 23. Outros motoristas de reboque, amigos de Anderson, fizeram um buzinaço próximo ao local do crime. O delegado Rafael Horácio foi levado para o DENARC, o Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico. No fim da manhã, a Polícia Civil de Minas Gerais se pronunciou sobre esse caso e apresentou uma nova versão da briga. De acordo com o boletim de ocorrência a que tivemos acesso, o delegado Rafael de Souza Horácio contou que, quando passava pelo viaduto Helena Greco, o caminhão o fechou por 2 vezes consecutivas. E que o motorista, mesmo depois de advertido que a condução dele estava gerando perigo a terceiros, de forma inesperada, jogou o caminhão contra a parte traseira da viatura. Depois do ocorrido, segundo o boletim de ocorrência, o delegado identificou que era policial e exigiu que Anderson Cândido Melo saísse do caminhão. Neste momento, Rafael Horácio percebeu que o condutor engatou a marcha, fazendo forte aceleração. Diante disso, o delegado foi obrigado a utilizar do único meio que possuía para cessar a iminente agressão, tendo efetuado um disparo no centro do para-brisa e fazendo o motorista parar de acelerar. Em seguida, o policial verificou que o condutor foi atingido e providenciou o imediato socorro. Morreu o motorista que foi vítima de uma explosão do carro a gás num posto de combustíveis na zona norte do Rio. O acidente chamou atenção para as normas a serem seguidas para quem usa o GNV e também para os sinais de desgaste do kit gás, que motoristas e frentistas devem observar. A gente vê até um organismo de inspeção de carros com gás natural veicular para entender quais são os sinais que o motorista tem que ficar atento para desgaste do kit GNV. O Max vai me ajudar? Max, o motorista ele pode observar alguns pontos, tanto no cilindro quanto no sistema. O que é necessário ele ficar atento? Então, primeiro, ficar atento se há algum indício de vazamento. Então, algum cheiro ou alguma coisa, pode ser algum desgaste na parte de válvula ou algum item do sistema de ventilação que não está fazendo a sua vedação e jogando o gás para fora do veículo da maneira correta. Um outro item é verificar no corpo do cilindro se apresenta algum ponto de corrosão ou se ele teve algum tipo de dilatação. Então, esses são os itens visíveis que podem ser verificados. A revisão anual de veículos GNV custa entre R$ 200 e R$ 250. Nesta vistoria anual é verificado as condições do veículo na questão, eles acabam verificando até mais do que necessário, porque eles vão além do GNV, eles vão nas emissões de poluentes, eles vão na questão de faróis, lanternas, se o equipamento está instalado da forma correta, se é o mesmo equipamento que estava instalado anteriormente, se está com a numeração toda certinha, o que traz uma segurança para o consumidor final. Todos esses cuidados são fundamentais para garantir a segurança de quem roda com gás natural veicular e evitar acidentes graves, como o que aconteceu ontem na rua 24 de Maio, zona norte da cidade. Mário Magalhães da Penha, de 67 anos, foi abastecer e quando abriu o porta-malas do carro, o cilindro explodiu. Ele ficou internado em estado grave e morreu hoje pela manhã. Uma mulher que estava com ele foi levada para o Hospital Souza Aguiar e tem quadro de saúde estável. Nenhum frentista ficou ferido. Eles disseram que o cilindro de gás do veículo estava enferrujado. Peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Civil registraram imagens e recolheram o que restou do kit gás. Uma lei municipal que vale desde setembro do ano passado proíbe que os postos abasteçam com GNV os carros que não apresentem o selo do Inmetro. O selo ainda deve conter a informação sobre a validade do equipamento. E os postos de combustíveis são obrigados a deixar informativos de forma visível para os consumidores. Outra lei importante é a que proíbe o abastecimento de GNV com pessoas no interior do veículo, sob pena de multa. A Associação dos Organismos de Inspeção Veicular do Rio estima que, por falta de fiscalização nas ruas, nos postos e outras políticas públicas, somente cerca de 40% da frota roda de forma legalizada. Cerca de 42% da frota circula com inspeção vencida e outros 18% nunca fizeram inspeção.
No Acre, na estrada entre o município de Chapuri e Rio Branco, 5 mulheres morreram num grave acidente hoje de manhã. O Murilo Lima tem os detalhes. Um acidente gravíssimo envolvendo uma van e um caminhão deixou 5 mortos e 11 pessoas feridas na BR-317, entre Rio Branco, capital do Acre, e Chapuri, município distante aproximadamente 200 quilômetros da capital. As informações repassadas pela Secretaria Estadual de Saúde são que no acidente 5 mulheres morreram e outras 11 pessoas ficaram feridas. Destas, 4 já estão recebendo atendimento médico no pronto-socorro da capital acreana. A violência da batida foi tão grande que toda a lateral da van foi arrancada e a porta ficou presa ao caminhão. O motorista do caminhão e da van teriam sofrido apenas escoriações. Ainda segundo informações apuradas pela nossa equipe, a van teria saído de Chapuri com mulheres que iriam fazer exames médicos na capital acreana. Em nota, a Secretaria de Saúde do Acre lamentou a tragédia e afirmou que todo o apoio está sendo prestado às vítimas e familiares, com 5 viaturas do SAMU e também com o apoio aéreo. Murilo Lima para o Brasil TV. E você vai ver agora as imagens impressionantes de um outro acidente, esse em São Paulo, e que envolveu 5 veículos. Um motociclista morreu, outras 4 pessoas ficaram feridas. Esse registro feito por um ciclista gravou o momento aí do acidente na Avenida Cecília Lotenberg. Foi uma pancada impressionante, você vê nesse vídeo. É possível ver o carro preto vindo aparentemente em alta velocidade. Ele bate no veículo branco que acessava a rua Booker Pittman. Depois invade a pista contrária e bate de frente em um outro carro e atinge em cheio o motociclista, que é arremessado aí para dentro do ônibus que estava parado no ponto. Ou seja, muitos veículos envolvidos. O motociclista não resistiu e infelizmente morreu no local. O acidente foi por volta das 5 da tarde, a avenida ficou completamente interditada. 4 pessoas ficaram feridas, entre elas 2 crianças. Elas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e as outras 2 pessoas foram socorridas a hospitais da região. E ainda em São Paulo, aumentou bastante o policiamento na região do Brás, ali no centro da capital. Esse reforço na segurança veio depois que divulgamos nos nossos telejornais flagrantes de assaltos ali perto da estação de trem. 7 pessoas foram presas e uma adolescente foi apreendida. Com tanto policial assim, fica até difícil passar na calçada. Polícia Militar, Civil e fiscais da Prefeitura. Segurança e fiscalização reforçadas depois de tantos assaltos, que aqui no Brás, centro da capital, não são de agora. Você sai da loja 4 horas, 6 horas da tarde, até os ladrões derrubando as pessoas e roubando celular, dinheiro, o que tiver na bolsa. O local é o mesmo dos flagrantes feitos na semana passada e exibidos ontem pela TV Globo. Foram pelo menos 60 roubos em 6 dias, 20 deles flagrados pelo produtor William Santos. Os criminosos aplicam mata-leões, dão socos, chutes e roubam tudo. Esse homem foi uma das vítimas da última quinta. Ele apanhou tanto que desmaiou. Quinta-feira agora foi a 4ª vez. Levaram meu celular, 2 cartões do banco e a RG, levaram tudo embora. E o dinheiro, veio mais de 10 em cima de mim que não deu pra ver nem a cara deles. Antes de ser assaltado, o idoso fazia esse caminho em direção à estação da CPTM do Brás às 10 horas da noite. Ele foi surpreendido pelos criminosos que saíram de trás dessa banca de jornal. É assim que os assaltantes fazem. Eles esperam o momento certo de distração da vítima, criam armadilhas e atacam principalmente à noite, quando quase não tem policiais por aqui. Depois de um certo horário, não vê mais nenhum policial. Que horário é esse? À tarde, 4, 5 horas, você já não vê mais policiamento. A polícia tem que vir aqui 10 horas da noite, que às 10 horas da noite você passa aí e não tem uma viatura. O que também não tem são as câmeras de segurança da prefeitura. O programa City Câmeras foi lançado em março de 2017 pelo então prefeito João Dória. Em dezembro do mesmo ano, lojistas do Brás reclamavam que os cerca de 250 equipamentos instalados não funcionavam. Ontem, depois da reportagem do SP1, a prefeitura informou que o programa conta com 3.600 câmeras ativas pela cidade, mas só 6 aqui no Brás. Hoje, o site que deveria dar acesso às imagens tinha um aviso explicando que o programa está passando por uma atualização e que foi necessário fazer uma pausa na exibição dos vídeos. 3 criminosos foram presos entre ontem e hoje. Outros 4 já tinham sido capturados na semana passada. Uma menor também foi apreendida. Thalisson Gonçalves dos Santos é um deles. Ele aparece nos vídeos agredindo as vítimas. A
A polícia ainda trabalha na identificação do resto da gangue. Com certeza não tinha o tanto de assalto que está tendo hoje, se tivesse policial na rua. A Prefeitura de São Paulo disse que fez operações durante a madrugada na região do Brás contra o comércio irregular e que auxilia as polícias militar e civil para melhorar a segurança. Sobre as City Câmeras, informou que o programa está sendo modernizado e que desenvolve uma nova plataforma de monitoramento. Por isso, o site não está funcionando. E a seguir, os detalhes sobre a internet 5G, que começa a funcionar em BH e outras 2 capitais na próxima sexta-feira. Brasil TV de volta, falando da internet 5G. O sinal vai ser ativado na próxima sexta-feira em Belo Horizonte, João Pessoa e em Porto Alegre. E Ana Coimbra tem outras informações. Olá, Lilian. O 5G vai funcionar a partir de sexta-feira. A Anatel já liberou essa operação. Aqui em Belo Horizonte começa inicialmente com 17 bairros que vão contar com essa tecnologia. As cidades de João Pessoa, na Paraíba, e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, também terão um sistema disponível nesta semana. Até ano que vem, todas as capitais do país também deverão contar com o 5G. Isso significa para as pessoas que a internet passa a ter mais rapidez, mais velocidade, mais possibilidades de conexões, ou seja, mais dispositivos conectados ao mesmo tempo, sem comprometer as taxas de transmissão. O 5G vai funcionar nos aparelhos que têm essa tecnologia, sem precisar mudar plano, chip, tem só que ser compatível. O sinal 5G não vai alterar no funcionamento das parabólicas, mas atenção, ele consome o dobro de dados que o sistema 4G. Lilian? A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, informou que São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador e Goiânia devem ser as próximas capitais do país com um sinal de internet 5G, mas ainda não há uma data definida para essa ativação. No dia em que completaria 43 anos de idade, a vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018, ganhou uma estátua. A homenagem foi no centro do Rio. Luísa Silvestrini tem outras informações. Oi, Lilian. A estátua vai ficar aqui no Buraco do Lume, na Praça Mário Lago, no centro do Rio de Janeiro, que é um lugar que não foi escolhido à toa. Ele é bastante emblemático porque era exatamente aqui que a vereadora Marielle Franco se encontrava com eleitores e também com a população do Rio de Janeiro, exatamente para prestar contas do trabalho que ela desenvolvia na Câmara Municipal. Houve uma missa em homenagem a ela na Igreja Nossa Senhora do Parto aqui no centro, também um show, uma aula pública e um slam, que é uma batalha de poesias ao ar livre. Claro que o evento também serviu para lembrar a celebração do Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, que foi comemorado na segunda-feira, 2 dias antes do aniversário da Marielle, e também para cobrar respostas. Afinal, Marielle e o motorista Anderson Gomes foram assassinados a tiros há mais de 4 anos, em março de 2018, quando saíam de um compromisso também aqui no centro da cidade, e até agora, todo esse tempo depois, ainda não há uma resposta para a pergunta: quem mandou matar Marielle Franco? Até agora, apenas os homens apontados como os assassinos foram presos, são o policial reformado Rony Lessa e o ex-policial Elcio Vieira de Queiroz. Então é importante que esse tipo de evento aconteça exatamente para continuar cobrando essas respostas. A estátua tem tamanho real, tem 1,75 m de altura e vai ficar aqui no Buraco do Lume celebrando a memória de Marielle Franco. Lilian. O Banco Central lançou moedas comemorativas do bicentenário da independência do Brasil. E pela primeira vez o país terá uma moeda colorida. Rodrigo Serpa mostra pra gente. O dinheiro ajuda a contar a história de um país. E 2 moedas lançadas ontem pelo Banco Central vão ajudar a marcar os 200 anos da independência do Brasil de Portugal. A primeira moeda é de R$2. Tem 30 milímetros de diâmetro e é feita de cuproníquel, uma mistura de liga de cobre e níquel. Serão produzidas até 40 mil unidades. E atenção interessados, cada unidade será vendida a R$ 34,00. A outra moeda, de R$ 5,00, é de prata. Terá 40 milímetros de diâmetro e tiragem máxima de 20 mil unidades. Cada uma vai sair pela bagatela de R$ 420,00. A moeda de R$2 terá uma imagem que você certamente já viu nas aulas de história.
É o quadro Independência ou Morte, pintado por Pedro Américo em 1888. Do outro lado, uma faixa verde e amarela. É a primeira moeda da história do país, com detalhes coloridos. Elas nos contam momentos decisivos da história do nosso país. Elas marcam a efeméride dos 200 anos da independência do Brasil, sendo que a moeda de cuproníquel é, então, a primeira moeda brasileira com uso de cores, né? Já a moeda de R$5 terá duas imagens históricas. Em primeiro plano, uma litografia do imperador Pedro I. E atrás, o quadro Sessão do Conselho de Estado, de Georgina de Albuquerque. Do outro lado das moedas, a primeira estrofe do hino da independência. As novas moedas devem atrair principalmente os colecionadores. A gente está aqui numa casa que vende moedas históricas. Por aqui tem moeda da época do Império, de períodos mais recentes da história do Brasil, como essa aqui, do plano cruzado. E por aqui já tem lugar reservado para as novas moedas que celebram o bicentenário da independência do Brasil. Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, hoje um pouco mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Desejo excelente noite para você. Até amanhã.